Olá pessoal, eu sou o Franklin. Olá, eu sou o Jeremias, mas pode me chamar de G. E esse é o primeiro vídeo no canal Habla Tudo. Esse é o nosso canal que nós pensamos, né, G? Exatamente. Para dialogar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a gente e reagir sobre várias coisas que estão rolando na internet. A ideia é que a gente possa falar sobre tudo e sobre qualquer tema. Não é à toa que chama Habla Tudo, né? Exatamente. Então, nesse primeiro vídeo do canal, a gente pensou fazer meio diferentão no sentido de trazer uma coisa que a gente quer trazer para o canal, que é enfeitar um pouco o nosso cenário. Exatamente. A gente está aqui num ambiente que vocês podem ver, ele é bem vazio. E a ideia é que a gente possa, aos poucos, ir construindo esse ambiente e trazendo também aqui no canal essa produção desses elementos. E nesse primeiro vídeo, então, nessa primeira transição aqui do nosso cenário, nós trouxemos então uma coisa que muito nos emociona e traz muita alegria pra gente e saudade ao mesmo tempo, né, Gê? Exatamente. Aqui nesse apartamento, quando a gente chegou, ele já tinha alguns quadros com algumas fotos que não eram nossas. E que inclusive deram bastante trabalho para retirar elas, mas a gente queria substituir por algo que foi produzido pela gente e em viagens que a gente acabou realizando. Mostra. Olha aqui, essas duas fotos foram de viagem que nós realizamos. Essa aqui foi No Uruguai, em Colônia do Sacramento. e essa aqui lá em Lisboa. Esse aqui é o A Torre castelo. de Belém. Ai meu Deus, não, castelo não. A Torre de Belém, lá onde é famoso feito os que? Os pastéis de Belém. Os pastéisinhos são Que maravilhosos. são apenas em Belém, ok? No resto de Portugal é pastel de nata. Ah, isso foi um dilema, né? Enfim, nós já temos a moldura, como o Jeremias falou, e agora nós vamos lá para a mesa da sala para mais ou menos fazer uma arte, né? Com tesoura sem ponta, óbvio, né? Exatamente, sem risco. E sem risco. Colocar então essas fotos lá no nossas molduras, para depois colocar aqui, e a gente quer convidar vocês a acompanhar essa nossa tarde de trabalho, né? Esse processo de produção, basicamente. Tá certo então, vamos lá com a gente? Vamos lá. Muito bem, já estamos então de volta e vamos mostrar para vocês então as duas molduras que o G falou com vocês lá na primeira parte do vídeo, que estão aqui nessa câmera. Mostra aí, G, que fotos são essas? Então, essas são as duas molduras que a gente falou que já tinha no nosso apartamento, né? São molduras muito boas, então não valia a pena deixá-las de fora do ambiente. E só que essas fotos realmente elas não eram nossas, assim, a gente até conhece o Cristo Redentor, mas por exemplo o Louvre a gente nunca visitou, então não tem sentido manter essa imagem que pra gente ela é bonita, mas ela não tem significado, e a gente tem imagens próprias, essa é a ideia. Tá, gente, para economizar a gente teve então uma ideia de não retirar essas fotos, né? Como é que nós vamos fazer? Exatamente, essas fotos elas depois a gente mostra, mas elas estão coladas num papel de moldura, um papel branco. Então a nossa ideia é pegar as nossas fotos e colar por cima para não estragar esse fundo dessa moldura. E uma coisa interessante é que essas molduras elas estavam coladas com fita dupla face no apartamento e Isso deu um trabalhão. foi muito difícil tirar. Inclusive a gente estava com receio que isso poderia danificar a parede e danificou inclusive, porque eles colocaram uma fita dupla face ao redor de toda a moldura, a fita 3M. Então é uma fita muito difícil de tirar, foi muito difícil, eu fiquei com um corte na mão, um calo na mão para conseguir tirar essas molduras. Obviamente alguém fez o trabalho sozinho. Ah, sozinho não, eu ajudei também, para com isso. E realmente assim, a gente questionava assim, por que fizeram isso? Porque realmente tinha em todos os cantos, não façam isso, pelo amor de Deus, destruiu a parede e a gente queria tentar não danificar essas molduras e foi difícil fazer isso. Bora trabalhar então? Bora lá. Então nós vamos para outra câmera agora, nessa aqui, mostrar para vocês como é que vai ser toda a atividade, ok? Até daqui a pouco, acompanhe com a gente. É isso aí, até mais. Então, como a gente mostrou, né, isso aqui são as nossas molduras, certo? São molduras boas, elas têm bastante profundidade, o material também é muito bom. E como a gente falou, são fotos que não eram nossas, são fotos que são bonitas, mas não tinham significado pra gente. Mas ainda assim a gente pegou o estilo, tanto que a gente vai utilizar também as nossas fotos em preto e branco para colocar aqui, mas a gente decidiu trocar. E como a gente falou, nessa moldura, nas duas, a foto ela possui um papel que ele faz como se fosse a borda dessa nossa foto, certo? Só que a foto está colada por trás. Então a gente pensou que não valia a pena tirar a foto anterior, porque poderia danificar esse papel, e a gente poderia simplesmente fazer isso cobrindo com a nossa foto e colando isso por cima. E para isso a gente vai utilizar
Uma fita que também é dupla face, mas é uma fita que é mais fraquinha, não é que nem aquela fita que colaram uma moldura na parede, né? Então essa é a ideia, algo simples. O trabalho mesmo foi retirar essa moldura da parede, mas agora a gente só vai precisar colocar isso por cima e depois fixar na nossa parede do fundo do canal. G, e talvez seja interessante a gente falar então um pouquinho também em relação ao quanto a gente gastou para isso tudo, né? Que teve a impressão das fotos, também teve a questão da fita que nós compramos, as outras coisas então já tinham aqui em casa, né? Então, as fotos da impressão, como ela é um tamanho maior, ela foi R$14 cada um no supermercado que a gente fez aqui perto de casa, que tem uma loja própria para impressão, né? A gente aqui na região não tem muitos locais para impressão de foto, então acaba sendo mais caro, mas também é uma impressão de boa qualidade, vale a pena. E na realidade não só aqui perto de casa, né? Como diminuiu bastante essa questão da foto digital, a gente tem as redes sociais e tudo, então o número de lugares para impressão de foto foi lá embaixo. Exatamente. Né? E daí o outro gasto foi com a fita, que foi uns R$15. Mas as molduras, do que eu imagino de preço, elas sairiam provavelmente em volta pelo menos de uns R$100 cada uma, porque realmente são molduras de boa qualidade, por isso que a gente não queria danificar elas, porque não valia a pena, né? Já estava em casa, a gente já tinha esse material, podia só utilizar ele. Então vamos lá, começando! Não vai ser um trabalho tão complexo, né? Pelo menos esse nosso primeiro. A gente só vai ter que possivelmente colocar essa nossa foto de uma maneira que ela fique bem posicionada, né? Ou seja, em que ela fique retinha dentro da nossa moldura, ok? E daí é só a gente utilizar a nossa fita dupla face para isso. A gente vai precisar então pegar a nossa fita dupla face, né? Eu vou cortar pedaços que sejam suficientes. Então, essa é uma fita mais simples do que aquela emborrachada que colocava o quadro na parede. Inclusive, peguei um pedaço um pouquinho maior do que precisava. Duas horas depois. Funcionou bem. Colou bem, não vai soltar. Não precisa colocar nas 4 bordas. Mostra né? lá para o pessoal ver. Ai, gente, acho lindo esse castelo. Coisa linda! Como a gente falou, isso aqui é lá em Belém, é uma torre, certo? Que era uma torre de, basicamente, vigia de chegada de porto, de navios, né? Então, essa daqui está pronta. G, lembrar também que um diferencial dessa foto que nós imprimimos, e que não mudou em nada o valor, é que ela está no formato fosco, ela não é aquela foto brilhante, né? Exatamente. Então, no contraste ali com a luz, acho que deu para vocês perceberem um pouquinho, que não é tão forte, né? Então, quando for fazer a impressão, sobretudo para lugar mais aberto, mais amplo, que tem iluminação, muita iluminação, é melhor então fazer essa impressão fosca. Sim, até porque a gente não quer reflexo nela, né? Exatamente. Pessoal, então ficou pronto. Essa aqui é uma foto, como a gente disse, lá do Uruguai. É a Rua dos Suspiros, certo? É uma rua que é muito bonita, inclusive é um local que todo mundo passa para bater foto, uma rua de pedrinhas. Meu Deus do céu. Então, vale muito a pena, se um dia puderem visitar, vale a pena. A gente foi lá, como a gente mora no sul do país, a gente conseguiu ir de carro. Então, Foi bem rápido, né? é rápido, é longe, mas deu para ir, então ainda é acessível. Olá, eu sou o Jonathan Scott e aqui a gente vai fazer a gente vai fazer 2 furos na parede para a gente poder colocar esse nosso quadro que a gente não quer colar. A gente fez uma marcaçãozinha, certo? E embaixo eu coloquei um post-it só para ele juntar pelo menos parte, talvez não tudo, mas pelo menos parte da poeira que vai cair daqui, para fazer menos sujeira. Que inteligente, hein? Nossa, mãe. A gente estuda para isso. Ah, é? Então, gente, ó, como que a gente comentou, ó, o furo aqui ele ficou largo por causa da ponta da furadeira, tá? Mas o que interessa é que toda essa poeira do furo, ele caiu aqui. Parte deve ter ido pro chão, né? Mas pelo menos um pouco disso ficou protegido e daí fica mais fácil de limpar. Muito bem, pessoal.
os quadros já estão aí com essas fotos. Exatamente, a gente conseguiu colocar ele certinho como a gente queria. Inclusive consegui encaixar certinho na altura aqui, né, para vocês conseguirem ver. Eu fiquei como mais um cameraman, vamos supor, né? Melhor. Vocês vão descobrir que é uma especialidade do Franklin com o tempo, então ele vai assumir esse papel diversas vezes, ele gosta, ele faz isso muito bem, inclusive. E no processo de fazer, o Franklin, inclusive, conseguiu notar uma coisa bem interessante quando a gente fez aqui os quadros, que foi o quê? Foi mesmo. Não sei se vocês lembram nisso, nós falamos que um quadro estava com a foto do Cristo Redentor, que é aqui na América Latina, Brasil, e o outro estava lá com o Louvre, né? Uma foto do Museu do Louvre lá na França, em Paris. E por incrível que pareça, as fotos aqui, que nós colocamos, uma é no Uruguai e a outra é em Portugal, a que está com a foto lá do Uruguai, em Colônia do Sacramento, está em cima do Cristo, e a do Castelo de Belém está em cima do Museu do Louvre. Então continua a mesma coisa, então América Latina e Europa, tudo junto, no fim das contas, a gente parou para notar que as nossas fotos sobrepunham elas de uma maneira muito semelhante, então acho até engraçado isso. Muito legal. Gê, vamos encerrando então por aqui. Exatamente. Esse é o nosso primeiro vídeo, a gente vai voltar a postar aqui no canal, a gente espera ver vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se vocês gostarem e na medida do possível a gente vai postando mais vídeos para conversar um pouquinho mais com vocês. E comentem também, podem fazer perguntas, sem esquecer, gente, que nós já temos também nossos perfis nas redes sociais, Instagram, TikTok, exatamente, Twitter, tá todo mundo lá, é somente colocar @canal Habla Tudo. @canal Habla Tudo, encontra a gente em todos os lugares. Exato. Então, nos vemos por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima!